Pessoal, olha só, eu coloquei para vocês ali na nossa página virtual um questionáriozinho, uma enquete sobre como é que está a dinâmica da disciplina, tá? Fui eu que fiz, não foi a universidade, é justamente um feedback para a gente poder ir ajustando com as demandas de vocês, o que vocês acham que está bom, que precisa melhorar. Então, como a gente provavelmente ainda vai ficar esse mês nesse formato, então quero ajustar algumas coisas para que fique melhor, né? Eu estou bem satisfeita com o desempenho que vocês têm demonstrado, assim, não, né? A grande maioria dos alunos estão conseguindo acompanhar bem, mas eu quero ter esse feedback de vocês, né? Para saber no que eu posso apoiar mais e organizar um pouco melhor a nossa disciplina, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não, Não? só ia confirmar que entendi Certo. o feedback. Obrigada, Gabriel. Então, assim, ótimo. Gente, aí a ideia, então, hoje a gente falar de terapia cognitiva com crianças, a gente tem bastante conteúdo, então eu vou entrar logo, porque eu acho que as nossas aulas, na minha opinião, têm ficado um pouco extensas, e isso acaba que quem vai ver o vídeo depois não consegue acompanhar muito bem, fica muito cansativo, né? Mas essa enquete é justamente para a gente ver essas questões. Eu vou abrir para vocês os meus slides. Então, alguém me diz se está conseguindo ver? Estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim, da aula? Tá ótimo. Bom, então vamos lá. Eu queria ter mais interação com vocês. Só que quando eu abro a tela, eu não consigo ver vocês. Então, eu vou tentar fazer um pouco diferente hoje, para que a gente possa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu consiga enxergar. Só não pode ficar ruim para para quem vai ver a gravação. Assim vocês conseguem me ver e ver a minha apresentação? Não, só você. Só eu? Isso. Ah, tá. E assim? Estão vendo a apresentação? Não, travou a tela, na verdade. Ah, tá. Então vamos lá, vamos tentar de novo. E agora estão vendo a apresentação? Sim. Sim? Tá. Então vamos lá. Bom, pessoal, então a ideia da aula de hoje é a gente falar de terapia cognitiva com crianças, né? Eu vou dar uma ideia geral das especificidades desse tipo de terapia,
né? Existem uma quantidade de informações assim que tem especializações específicas nisso, de crianças e adolescentes, né? A minha ideia é fazer hoje uma aula mais focada nas crianças e na quinta-feira a gente fazer uma aula mais focada na adolescência, que tem coisas parecidas, mas tem algumas coisas mais específicas em função da faixa etária e das especificidades desenvolvimentais, tá? Então, vamos lá. Na terapia com criança, então, a questão mais importante, a TCC, ela é uma terapia que o Beck desenvolveu para adultos, né? Então, o formato, a maioria das técnicas, elas têm uma característica de exigir ali um desempenho, um desenvolvimento cognitivo, né? Uma capacidade de abstração que com as crianças isso se torna um pouco complicado. Então, o que, que aconteceu? A partir do momento que se teve muitas evidências de que funcionava para adulto a TCC, tinham resultados positivos, alguns pesquisadores, então, começaram a se interessar em trabalhar isso com as crianças também. E aí começaram a surgir, então, algumas pesquisas e, com isso, alguns protocolos, né, e algumas adaptações, então, da TCC para crianças. Né? Então, hoje a gente já tem várias técnicas adaptadas para criança, a gente já tem alguns protocolos que mostram que a terapia cognitiva funciona também com crianças, né? Principalmente para depressão, para ansiedade, para transtornos de compulsão alimentar, ou transtornos alimentares em geral, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também tem, autismo e Asperger também existem alguns estudos que respaldam esse trabalho, tá? Então, sempre lembrando que é uma adaptação. Na terapia, no processo terapêutico, o plano de trabalho é uma questão muito importante, tanto com adultos quanto com crianças, mas com as crianças é bem relevante que a gente entenda que a construção do plano de trabalho, ele vai ser com base na avaliação da terapia e com base na conceitualização ou conceituação cognitiva, certo? Então, assim, a construção desse plano de trabalho, quais técnicas eu vou usar, como que eu vou trabalhar, isso vai depender do conteúdo e dos sintomas, do conteúdo da conceitualização cognitiva e dos sintomas que essa criança especificamente vai apresentar. Né? Então, não existe assim uma fórmula, existem alguns protocolos, mas muito mais para pesquisa do que para prática clínica. Né? Então, assim, se a criança tem ansiedade, o importante é a gente ver como essa ansiedade se manifesta, né? Ela tem lá, a gente identificou que ela tem um transtorno de ansiedade social. Mas, enfim, como que isso se manifesta? Quais são as crenças associadas? Quais são os pensamentos associados? E a partir desse entendimento individual específico dessa criança, a gente vai construir o plano de trabalho e definir as técnicas que a gente vai utilizar. Existem técnicas que eu vou mostrar para vocês que já estão adaptadas, que têm ideias de adaptação para criança, de adaptações para criança, mas é claro que o terapeuta, ele pode ser muito criativo na adaptação dessas técnicas, né? Desde que ele esteja em coerência com a faixa etária da criança, tá? Então, vamos lá. A busca por terapia no caso de criança, né? As crianças e os adolescentes, em geral, são levados às clínicas de saúde mental ou à terapia. Eles são levados, né? Em geral, eles não vão porque querem, eles vão porque alguém percebeu uma necessidade de que eles fizessem terapia. É comum eles não saberem qual a utilidade de um psicólogo e não desejarem estar no processo terapêutico, né? Então, eles não sabem nem por que eles estão ali. Eles são levados. As motivações mais comuns para buscar terapia, então aqui a Débora Fava, ela apresenta esse esquema onde a gente tem ali os problemas mais comuns que a gente vê na clínica com crianças, né? Então, primeiro, problema de relacionamento entre pais e filhos, né? Então, existe alguma questão na relação com os pais, que os pais estão tendo dificuldade, desde práticas de disciplina, até questões de ensino mesmo, né? Aprendizagem, enfim. Então, coisas que se estabelecem ali na relação com os pais. Problemas de relacionamento com os irmãos, então brigas excessivas, ciúmes, né, situações da relação entre irmãos.
crianças afetadas por sofrimento na relação dos pais, então isso também é muito comum, né? Pais que estão passando por alguma crise conjugal ou algum problema de desemprego, né? Então, alguma situação que não é diretamente relacionada com a criança, mas que ela está percebendo no ambiente familiar, né? Divórcio, então as adaptações necessárias em consequência do divórcio, né? Pais que estão brigando. Então, tudo isso, então, a criança, ela é afetada por essa situação, problema momentânea. A educação longe dos pais. Então, esse é um outro ponto, quando a escola ou algum outro local que ela frequenta, em geral, a escola ou algum curso, enfim, identificam que essa criança está com dificuldade de relacionamento ali, ou dificuldade de aprendizagem, ou isso vai se apresentar de uma forma comportamental, né, com comportamentos opositores, transgressores, ou na aprendizagem mesmo, dificuldade de aprender, dificuldade de se concentrar. Então, são os principais problemas que trazem as crianças, então, para os consultórios particulares. Importante, os pais podem chegar com diferentes motivações para a terapia, o que representa um desafio para o psicólogo na vinculação. Então, assim, é super importante que a gente entenda o problema, né? Qual é a demanda que traz essa, né? Que objetiva que essa criança vem para a terapia. Só que muitas vezes os pais, principalmente se houver um problema na relação com os pais ou pais separados, eles vão identificar esse problema de forma diferente. Né? Então, esse é um grande desafio para o psicólogo quando trata com crianças, que a gente vai ter vários padrões cognitivos interagindo, formando o padrão dessa criança que ainda não está estabelecido. Né? Então, vão ser influências diferentes, com interpretações diferentes da realidade. Né? E é muito importante que a gente conheça cada uma dessas interpretações na avaliação. Tá? Então, a avaliação psicológica, o momento inicial da terapia, ela é bastante importante e complexa na terapia com crianças, tá? E é muito importante que a gente faça uma avaliação bem minuciosa, né, no sentido de explorar as etapas desenvolvimentais. Então, como é que essa criança está em termos de desenvolvimento, o que é esperado para a faixa etária que ela está hoje. É importante que o psicólogo tenha um bom conhecimento de teoria do desenvolvimento, né? Então, a gente precisa conhecer sobre as etapas do desenvolvimento, o que se espera para cada faixa etária, né? Precisa ter uma ideia de como os sintomas de transtornos psiquiátricos e também transtornos cognitivos se manifestam em cada uma das etapas, né? Então, exige bastante conhecimento de desenvolvimento por parte do profissional. Então, a gente faz essa exploração, entende muito bem como é que está essa criança em relação à sua etapa desenvolvimental, e é importante olhar o histórico de saúde em geral, né, assim como para o adulto, né, se essa criança tem alguma doença crônica, física, se já passou por alguma situação muito aguda, importante, né? Se teve que ficar hospitalizada, se tem algo recorrente acontecendo, né? Desde crises de asma, enfim, questões mais orgânicas mesmo, até questões mais psicológicas e até neurológicas, né? Então, assim, convulsões, enfim, é muito importante que a gente conheça se essa criança é uma criança que tem febre e faz convulsão, né? A gente precisa ter esse olhar bem detalhado para a questão de saúde, porque a saúde geral, essa criança está em processo de neurodesenvolvimento, então qualquer alteração neuroquímica, biológica, pode afetar esse desenvolvimento cerebral. E aí se manifestar em forma de sintoma psicológico, mental, né? Informar-se sobre atividades diárias, né? Então, isso é super importante. Como é que é a rotina da criança, como é que ela se organiza? As crianças, elas precisam da rotina para fins de segurança, né? A rotina dá para ela uma sensação de organização que ela ainda precisa externa, né? A criança, ela ainda não consegue se organizar, né? Então, precisa que os pais organizem, que exista uma rotina que seja repetida mesmo, para que a criança consiga ir se organizando e entendendo um padrão
construindo um padrão de organização, na realidade. Então, a gente precisa saber como é que está isso. Se existe uma rotina, como que é essa rotina, né? Porque às vezes a criança chega com problemas de irritabilidade, aí vai ver a criança dorme muito tarde, acorda muito cedo, porque tem que ir para a escola, então já chega na escola com sono, isso se manifesta pela irritabilidade. Então, a gente precisa entender como é que está todas essas questões de rotina, alimentação, tudo isso. Investigar o padrão de relacionamento interpessoal, então, como é que essa criança se relaciona, se ela é uma criança mais tímida, se ela é uma criança mais extrovertida, né? Se é uma criança que tende a ser uma liderança ou uma criança mais que se submete. Então, conhecer um pouquinho de como essa criança se relaciona, inclusive, e mais importante, como se relaciona na família, com os pais, né? Principalmente na primeira infância e até ali 8, 9 anos, a influência da família é muito grande no desenvolvimento da criança, né? Então, ali, investigar os padrões de práticas educativas parentais é muito importante, tá? É fundamental que a gente vá olhar para as práticas, como é que os pais lidam com todas essas questões, com as questões desenvolvimentais, nas atividades diárias, nos relacionamentos interpessoais, como é que é a prática educativa dos pais. Quando a criança faz alguma coisa errada, como é que os pais corrigem ou não, né? Quando a criança faz coisas certas, como é que os pais lidam com isso, se identificam ou simplesmente não percebem? Então, né, não dão bola. Como é que é a questão da prática educativa? Como é que os pais entendem que é o processo de educação? Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre estilos parentais. Saber como o paciente funciona em ambientes e situações diferentes daquelas informadas pelos responsáveis, né? E aí, aqui é muito importante, e ali é outra questão, ouvir diferentes informantes, né? Então, é muito importante que, para além de ouvir os familiares, os pais, né, que a gente vai ouvir, a gente precisa ouvir professores, outras pessoas, então, que convivem com o paciente, com o cliente, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado de ir para além das falas dos pais. No repertório das falas dos pais, a gente vai ter ali um padrão cognitivo desses pais, e que é muito importante que a gente escute, que a gente vai inclusive utilizar isso na conceituação cognitiva da criança, tá? Mas é muito importante que a gente escute outros pontos de vista, porque a criança ela pode funcionar diferente em diferentes contextos, né? Ela vai reagir muito conforme o ambiente em que ela está, certo? Então, a gente precisa conhecer essa criança em diferentes contextos. Importante, antes de fazer uma avaliação diagnóstica, é fundamental que o psicólogo clínico saiba diferenciar o comportamento normal do patológico. Para isso, é essencial o estudo das fases do desenvolvimento, que é o que a gente já falou, tá? Então, fundamental a gente poder ver o que é esperado para a faixa etária e o que parece que está em atraso ou está com algum excesso, alguma coisa de altas habilidades. Então, a gente precisa, porque altas habilidades também pode trazer prejuízo relacional, né? Então, a gente poder entender tudo isso. A conceituação cognitiva, então, dentro da avaliação, a gente faz ali a conceituação, ou vocês vão encontrar muito o termo conceitualização também, né? Eu vi que agora a Débora Fava, que é uma autora que eu usei como referência, ela usa mais até conceitualização que conceituação, mas é a mesma coisa, tá? A conceitualização cognitiva, então, é a etapa fundamental e deve se considerar as seguintes especificidades. Então, a gente já falou, vocês já sabem que a conceituação cognitiva é a etapa fundamental no processo terapêutico, em terapia cognitivo-comportamental, né? Ela vai nos dar a hipótese de trabalho, ela vai guiar o nosso plano de trabalho, né? Quais as estratégias que a gente vai utilizar, como que a gente vai, quais metas que a gente vai definir, então ela nos ajuda, inclusive, a definir as metas, né? Então, é muito importante que a gente faça essa conceituação o mais detalhada possível. E ela, então, na verdade, ela está relacionada ao diagnóstico nosológico, mas o mais importante é que ela é um diagnóstico cognitivo, né? Ela é uma interpretação ali do funcionamento cognitivo do cliente. E é em cima dela que a gente constrói as nossas práticas, tá? Bom,
A conceituação cognitiva, então, ajuda a organizar o entendimento e planejar o tratamento específico do cliente. Aqui eu botei específico, porque é muito importante. Hoje a gente fala, a gente tem visto muito nos congressos e nos cursos, o termo transdiagnóstico. Né? Transdiagnóstico é um termo que fala justamente disso, de construção de um planejamento de tratamento que seja específico para aquele cliente, a partir dos sintomas que ele demonstra, que ele apresenta, e dos pensamentos e das crenças, dos esquemas que ele tem, né? Então, assim, cada planejamento vai ser específico. Cada vez menos se fala na questão do protocolo, porque, bom, o cliente muitas vezes não vai se encaixar no protocolo, né? Ele não apresenta exatamente os sintomas que o protocolo prevê trabalhar, né? Então, o importante é a gente construir um plano de trabalho que seja para o cliente, né? Em algumas técnicas, elas perpassam vários diagnósticos, né? Por isso que, quando eu apresentei até as técnicas, a ideia não era ficar assim, isso é para este diagnóstico. A gente vai ter aulas específicas sobre técnicas que funcionam muito bem para alguns diagnósticos, mas não significa que a gente vai usar aquelas técnicas com todos os clientes, e principalmente com as crianças, né? Então, a escolha vai ser muito específica para cada pessoa, para cada cliente que a gente tem na nossa frente, para cada situação. O padrão de comportamento pode estar relacionado ao funcionamento da família, então isso é muito importante, na verdade, ele está relacionado ao funcionamento da família, né? A criança, ela ainda é um reflexo das relações que ela possui, familiares e na escola, então a escola também é uma influência de padrão cognitivo comportamental, né? Então, mas a família é a base, principalmente na criança. O adolescente já tem outras referências, né? Mas a criança, a família é uma base muito importante, né? Então, ao fazer a conceituação cognitiva, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para o relato dos pais, né? Porque ali a gente vai ter como os pais interpretam os comportamentos daquele filho, e vai ser a forma como eles vão reagir, e com isso, a criança vai também aprendendo a interpretar a sua forma de reagir. Então, ela utiliza o modelo cognitivo dos pais para construir a sua forma, o seu filtro, né? Então, as primeiras experiências, que são as experiências, vamos dizer assim, que vão estar modelando as outras, né? Que a partir delas a gente começa a retroalimentá-las, que elas vão formar crenças iniciais, e crenças que são que vão provavelmente se constituir como centrais, né? Elas, à medida que a criança, ela vai construindo essa crença na interação com os pais e na forma como os pais interpretam, né? Então, é muito importante a gente ouvir como os padrões cognitivos e comportamentais dos pais, como que os pais pensam e como que eles se comportam diante das situações, tá? Então, identificar experiências e situações que podem estar interferindo no padrão cognitivo e comportamental da criança, tá? E aí, aqui eu botei uma questão importante: extrair informações sobre os comportamentos dos pais, como eles se comportam na relação com a criança, nas situações, problemas que eles trazem, como que eles lidam, e o que eles pensam do comportamento deles como pais, como eles se avaliam como pais, é muito importante, porque às vezes eu me avalio como um pai ausente, e eu tenho muito comportamento de reparação, né? Então, eu chego em casa sempre com um presente, a criança faz algo errado, tudo bem, porque eu tenho tão pouco tempo com ele que, né, eu vou aceitar. Então, é muito importante a gente estar olhando para, então, como eles pensam sobre o comportamento deles como pais, né? E o que eles pensam sobre seus filhos, né? Quais são, então, os conceitos que eles, então, projetam, né, nessa criança? Como é que eles interpretam essa criança? O que eles contam sobre os seus filhos? Isso é muito importante, porque isso vai falar dentro de quais conceitos paternos e maternos essa criança vai estar circulando. E também aí a escuta da escola nesse sentido é muito importante, tá? Porque a escola também vai mostrando para a criança quem ela é em termos de aprendizagem, funcionamento. Então, a gente precisa entender como é que a escola está lidando com o padrão
comportamental dessa criança e o padrão interpessoal. Então, a relação terapêutica, outro ponto muito importante na terapia com crianças, tá? A relação terapêutica, ela é o ponto principal no processo de trabalho com a criança, no início, né? Por que no início a gente precisa se preocupar muito com o vínculo, né? Porque a criança, ela já não vem motivada para a terapia, ela nem sabe o que ela está fazendo ali, né? O adolescente, então, às vezes vem contrariado, né? Então, a gente precisa favorecer esse vínculo, motivar a criança para ela estar ali, para ela se abrir com a gente. Quem é essa pessoa que está aqui querendo saber? Nem sei quem é, nem sei o que ela vai fazer com essa informação. Então, é diferente do adulto que vem com um objetivo seu, muitas vezes, na maioria das vezes, né? A criança, ela vem trazida. Então, como que a gente faz esse vínculo? É muito importante que a gente esteja ali disponível para essa criança. Então, a relação terapêutica é facilitada quando o setting terapêutico é mais lúdico, né? Então, a criança chegar num espaço em que ela olhe e que ela se interesse pelo consultório, né? Então, ela olhar brinquedos, ela olhar algo que seja atraente para ela, faz com que ela se sinta mais à vontade do que um ambiente mais, vamos dizer, mais formal, né? Então, quanto mais lúdico for o espaço, né? A gente tem um tapete onde a criança possa sentar, possa interagir, ter canetinha, lápis. Isso vai ajudando a criança a se sentir mais à vontade no setting terapêutico, né? Ela ter vontade de estar ali, ela vai ter curiosidade por esse ambiente. É importante, na primeira sessão, esclarecer o que é um psicólogo, qual o papel da criança na terapia e também como será a relação com os pais e com a escola, né? Então, a gente pergunta, você sabe o que é um psicólogo? Você sabe o que você está fazendo aqui? Né? E a partir das perguntas, a gente vendo o que ela tem de construção já sobre aquele momento, né? E explicando para ela, então, numa linguagem bem concreta, bem simples, qual é o nosso papel ali, né? É muito importante a gente falar da relação que a gente vai ter com os pais e com a escola, principalmente se a criança já é maiorzinha, né? Já está lá nos seus 8 a 10 anos, né? 11. Essa criança, ela já vai ter alguma coisa. Ah, será que tudo que eu falar aqui ela vai falar para os meus pais? Como é que vai ser isso, né? Então, isso pode fazer com que ela iniba a participação, não tenha motivação para participar da terapia. Então, a gente vai falar para ela direitinho como é que vai ser essa relação com a escola e com os pais. Mesmo que no primeiro momento ela disse assim, mas então você vai falar com meu pai? Vou falar com teus pais, né? Em geral, coisas que você vai combinar comigo, né? Mas eu vou, sim, ajudar os teus pais a lidarem com algumas situações que parece que eles também têm dificuldade, né? Então, trazer para a criança que aquele momento de estar juntos é para ajudar a família, né? A lidar com algumas situações que pode estar sendo difícil para todo mundo, tá? Com a escola, a mesma coisa. A gente vai lá para conhecer como é que a escola está lidando com algumas questões que estão acontecendo com você, né? Então, aí a gente pode citar os exemplos que ele sabe que são problemas, né? Então, quais problemas que você está tendo que você acha que te trouxeram aqui, né? E aí, a gente vai construindo isso com a criança, tá? Então, é muito importante esclarecer esses conceitos de uma forma bem concreta, simples, não precisa dar grandes detalhes, porque ela também não vai entender. Dependendo da faixa etária, a gente vai estabelecer um tipo de fala diferente, tá? Terapeutas devem evitar a formalidade de poltronas de atendimento e buscar se sentar no chão ou em outros cômodos mais informais. Né? Então, quanto mais ter puffs, né, ter coisas que a criança se sinta mais num espaço lúdico e que se sinta mais à vontade de conversar, tá? A postura mais descontraída do terapeuta facilita o vínculo com o jovem, com a criança, que se sente mais à vontade em ambientes menos formais, né? Então, assim, em muitos casos, e aí na prática, a gente vai vendo que num primeiro momento, às vezes a criança vai falar coisas sobre os pais que nem sempre são verdadeiras ou que a gente concorda, mas não é o momento da gente fazer confrontação, né? A primeira escuta é uma escuta mais da gente entender como que a criança está entendendo tudo aquilo? O que está se passando na cabecinha dela? Quais são as interpretações, os conceitos que ela tem, os julgamentos que ela faz? Como que ela faz esses julgamentos dos pais? Como é que ela está entendendo o problema
então, em que ela está inserida. E aí é muito importante que a gente faça essa escuta sem julgamento, de uma forma mais empática, né? Então, muitas vezes repetindo o que a criança fala, então você percebe isso, deve ser difícil para você vivenciar dessa forma, né? Isso que você está vivenciando. Em nenhum momento tentar confrontar, né? Tipo, não, mas isso não é assim, quem sabe você pensa diferente, porque não é o momento ainda para a gente fazer esse tipo de colocação. Isso pode fazer com que a criança não se sinta, então, compreendida, e aí ela tende a se retirar da cena terapêutica, tá? Então, é muito mais uma escuta empática, clarificando, então foi isso que você falou, eu entendi certo, deve ser difícil, né, interpretar viver dessa forma, né, viver isso que você está vivendo, então, essas coisas vão ajudando a criança a ver que a gente está entendendo que por mais que aquilo ali, né, não seja uma verdade, é a verdade dela naquele momento, tá? A relação se estende com os pais, é fundamental, né? E aí eu imagino que outras correntes, né, outras abordagens psicoterápicas também isso é importante, né? Mas na TCC é fundamental ter um vínculo muito forte com os pais ou responsáveis, né? Pois eles são coadjuvantes e participantes ativos do processo psicoterapêutico dos filhos, tá? Então, assim, os pais, eles vão ser corresponsáveis nesse processo. A gente vai ter, então, três pontos: o terapeuta, os pais ou responsáveis e a criança, né? E, eventualmente, a escola também. Tá? Então, esse vínculo precisa estar muito bem com a escola também. A escola precisa se sentir segura com o terapeuta. A gente precisa, de preferência, ir lá, conversar pessoalmente, estar próximo da escola, ver as práticas da escola, né? Não julgar a escola, chegar querendo ensinar as coisas para a escola. Primeiro entender, primeiro se aproximar. A mesma prática que a gente vai fazer com a criança e com os pais, a gente vai fazer também com a escola, né? E depois a gente pode propor, uma vez que a gente já tem o entendimento, propor algumas estratégias para a escola, então qualificar a sua relação com a criança, tá? Bom, com os pais é a mesma coisa, ouvir, entender, fazer uma escuta empática, confirmar que você está tentando entender o que ele está trazendo, né? Então, é bem importante que eles se sintam compreendidos, e também é importante que a gente faça psicoeducação com os pais sobre o processo de terapia cognitivo-comportamental. Então, que eles entendam que vão ter tarefas de casa, que eles vão precisar participar desses processos, né? Para a criança acreditar no processo e fazer realmente uma adesão, eles precisam aderir. Né? Então, vão ter práticas em casa que os pais precisam acompanhar, que eles precisam incentivar. Algumas práticas vão ser para eles realizarem, né? Então, eles poderem entender que isso faz parte do processo e que se eles não forem ativos nisso, as mudanças não acontecem, né? Então, eles precisam entender essa corresponsabilidade, tá? Importante, brinquedos, jogos, baralhos, principalmente materiais simples como papel, canetas coloridas, tesouro e bonecos, devem ser incluídos naturalmente no decorrer de uma sessão, né? Então, isso aqui, o que significa? Que eu vou buscando esse material na medida em que eu vou vendo como é que essa criança vai funcionando. Se eu vejo que a criança se interessa, eu posso usar esse recurso para trazer a criança para a sessão. Então, quem sabe você desenha para mim, né? Em vez de ficar insistindo que a criança fale ou brinque com algum objeto que eu dei para ela, eu tô vendo, ela me diz assim: mas eu quero pintar. Então, quem sabe você desenha isso para mim, né? Então, a gente pode ir usando ali o recurso que a criança vai mostrando maior interesse. E à medida que a gente vai convivendo com ela, a gente vai conhecendo um pouco mais disso. E aí a gente vai disponibilizando esses recursos de uma forma mais efetiva, tá? Então, isso é muito importante. A gente pode ter tudo ali, mas eu não vou botar, né, tudo na frente da criança ou usar uma coisa que eu imponha para ela. Né? Eu posso até sugerir fazer uma prática inicial quando eu não conheço, mas à medida que ela vai demonstrando interesse, eu vou adaptando para os interesses dela a técnica, tá? E aí, falando de técnicas, questões muito importantes. Sem dúvida, por ainda estarmos em pleno neurodesenvolvimento, a criança
precisarão de adaptação das técnicas, né? Então, isso aqui é fundamental que a gente entenda, né? Uma técnica de reestruturação cognitiva, onde eu vou fazer questionamentos socráticos, abstratos, quanto mais eu puder concretizar as minhas perguntas, no sentido de trazer para uma brincadeira, para uma situação que, né? Ah, eu sou um detetive, você é um detetive, vamos tentar investigar essa situação, o caso que a gente tem é esse. Então, quanto mais a gente trazer uma questão lúdica e concreta, que a criança consiga enxergar o que a gente está fazendo melhor. Porque como ela está ainda em pleno neurodesenvolvimento, as questões mais sofisticadas, frontais ali, elas ainda estão em desenvolvimento. Então, desde regulação emocional até questões mais de capacidade de abstração mesmo, elas estão ainda, dependendo da fase, claro, dependendo da faixa etária, elas ainda vão estar no processo de desenvolvimento. A gente sabe que memória de trabalho e as questões mais de funções executivas, elas vão se desenvolver até os 20 anos, né? Então, uma criança de 8, 9 anos, ela ainda está em pleno neurodesenvolvimento, com muitas dificuldades ali nessa questão mais funcional. Então, a gente precisa estar olhando para isso e até ao planejar atividades que sejam atividades mais curtas no período de tempo, né? Não vou botar uma criança para fazer uma atividade por 40 minutos. Uma atividade, ela não vai conseguir ficar 40 minutos centrada ali. Não é que ela tenha déficit de atenção. Se ela tem 4, 5 aninhos, ela não vai conseguir fazer isso, porque ela não tem ainda o desenvolvimento cognitivo para isso, tá? Então, a gente tem que planejar o tempo de tarefa, de atividade, com a faixa etária que a criança está. Bom, algumas adequações que já existem ali na literatura, que é interessante vocês, quem quer trabalhar com criança, já terem algumas ideias, né? Então, ali, a metáfora dos óculos é uma forma de psicoeducar a criança sobre as distorções cognitivas. Então, você tem um óculos com uma distorção na lente, né? E um óculos sem a distorção, né? Então, aqui, ó, são óculos interessantes, que trazem ali vamos dizer assim, acionam a curiosidade da criança, né? Então, é uma estratégia interessante deles entenderem o que é distorção cognitiva, o que é isso que a gente fala assim, parece que quando você interpreta as coisas tem algo que não está exatamente como é a realidade, né? Então, assim, poder mostrar com óculos ou um espelho, né? Ter espelhos com distorções e espelhos sem distorção, né? Então, mostrar para a criança concretamente o que é essa distorção, né? Um espelho em que ela parece mais gorda ou mais alta, né? Então, essas coisas ajudam a eles entenderem o conceito de distorção, o que é que a gente vai trabalhar, né? E também podem favorecer o questionamento socrático, né? Então, agora vamos botar o óculos da distorção. Com a distorção, como é que você entende essa situação, né? Dentro da sua vida. Tá, e se a gente botar um óculos sem distorção, como é que a gente pode pensar? Então, para ele ver que a distorção tem a ver com essa flexibilidade aí cognitiva. Bom. O registro dos pensamentos disfuncionais, nossa, registro dos pensamentos disfuncionais com criança é possível? É. Claro que a gente fala aqui com crianças preferencialmente mais velhas, claro que já saibam ler e escrever, né? Pode-se fazer o monitoramento de humor com crianças que ainda não sabem ler, mas aí a gente usa figuras, a gente vai precisar bastante do apoio dos pais, né? Mas aqui seria com as crianças maiores, né? Que já tem ali a aprendizagem elas já são alfabetizadas, né? E a gente consegue, então, trazer ela e desenvolvendo essa capacidade metacognitiva, né? Lá a partir dos 7, 8 anos, o RP dele já se torna algo acessível, dependendo da criança. Então, aí, é claro, a gente tem o que é esperado para a faixa etária, mas a gente tem também a especificidade do desenvolvimento dessa criança, tá? A tabela pode ser trabalhada com crianças em sessões e entregue para a tarefa de casa. Sempre importante, antes de entregar para fazer em casa, fazer na sessão. E muitas vezes, até que a criança consiga usar isso em casa. E mesmo se for fazer em casa, é importante
informar os pais participarem desse processo, por mais que a criança, de repente, não queira que os pais vejam o que está escrito, mas os pais lembrarem, você escreveu, você está fazendo, estimular a criança a fazer essa prática. O objetivo é que possa, então, se monitorar e identificar seus pensamentos automáticos e como eles influenciam os seus sentimentos e comportamentos. Então, a gente faz essa explicação para a criança, né? E é interessante aqui, ó, eu botei um modelo que a Fava também sugere, né? Que é o seguinte: além de com uma pergunta que é mais fácil da criança entender, né? Então, o que aconteceu? O que houve? O que eu pensei naquele momento? Como eu me senti? E aí, bom, eu só vou entrar com isso depois que eu já fiz uma psicoeducação sobre emoções. E eu posso, inclusive, ter uma cartilha de emoções, né? Um documento ali, um instrumento que ajude a criança por desenho, identificar as emoções. Então, como eu me senti, a gente pode ter um respaldo de outro recurso, né? Então, como me senti, o que fiz, então, como eu me comportei ali, e uma coisa interessante que a Fava diz, que a criança, ela ainda não tem a empatia, né? Esse processo que é um processo mais sofisticado, né? De se colocar no lugar do outro, né? Tão desenvolvida. Tem crianças, dependendo da faixa etária, ainda o egocentrismo é muito presente, né? Então, é importante a gente tentar fazer com que ela inicie, então, esse processo. O que o outro fez? Né? Essa é a pergunta no sentido de incentivar a leitura emocional dos outros. Como que o outro se comportou? Né? É um treino da empatia, tá? Que é uma questão muito importante para a criança começar a entender que nas relações tenho eu com as minhas questões e tenho o outro com as questões e as interpretações dele, né? Então, a criança poder ver o que é seu e o que é do outro, tá? Então, ela traz que isso é interessante, principalmente com crianças que já estão maiorzinhas ali, né, a partir dos 7 anos. Então, ela coloca ali, a última coluna, conforme destacado, visa um incentivo à leitura empática dos impactos das atitudes do paciente, né? Então, como que isso repercutiu no outro? Pode sugerir que a criança desenhe algo que expresse seus sentimentos e pensamentos, ou ainda que procure gravuras que reflitam, né? Então, isso é interessante também. Se a criança ainda não escreve, ou se ela não consegue se expressar ainda pela linguagem verbal, né, pela escrita, eu posso pedir que ela recorte, então, gravuras que falem do como ela se sentiu, do que ela pensou, né, ou que ela desenhe, né, a situação, como ela se sentiu, desenho até um rostinho, né, então ela pode usar recursos mais, vamos dizer assim, não verbais, para expressar essas questões ali que estão acontecendo na situação. E aí, aqui subiu para cima, mas esse aqui embaixo, onde vocês não tá assim, tá? Bom, e aqui, o monitoramento e avaliação do humor, o uso de baralho de emoções. Então, isso aqui é o baralho das emoções. Então, assim, o monitoramento do humor, a gente falou isso já quando a gente falou de avaliação de adultos, né? Nem sempre adultos também têm dificuldade de expressar as suas emoções, né? De saber qual emoção ele está sentindo naquele momento, de poder elucidar isso e verbalizar, né? Então, aqui no caso, a gente vai ter um exemplo, então, de baralho de emoção. Existem vários baralhos de emoções, né? Esse aqui é um exemplo para meninas, até vocês veem que é um formato de meninas, mas tem o de menino também. Enfim, aqui, ali tem embaixo os sentimentos e a expressão facial, ó, que refere a cada sentimento. Tá? E aí a criança vai botar os seus dados pessoais e vai dizer como é que ela se sentiu em cada um dos turnos, em cada dia da semana, tá? Então, é um recurso interessante, tem vários disponíveis, esse aqui é um modelo que existe aí na literatura, tá? E que a gente pode usar essa cartilha, esse desenho, para ela fazer o RPD também, né? E daí ela falar ali como é que ela se sentiu, ela botar o númerozinho. E aqui o interessante é isso, ó, ela não precisa escrever,
ela vai botar o númerozinho aqui. Então, se é uma criança que ainda está na pré-alfabetização, ali semi-alfabetizada, né? Então, ela já consegue usar números, então a gente coloca o número que ela encontra aqui do sentimento dela no momento, tá? Bom, a reestruturação cognitiva, então. Verificação de hipóteses com uso de metáforas de um detetive, por exemplo. A gente falou um pouco disso. Reestruturação cognitiva, lembram? É a questão do questionamento socrático, da descoberta guiada, né? Da gente ir buscando os pensamentos e as crenças e os sentimentos que estão relacionados a situações e que vão, então, levar a determinados comportamentos funcionais ou disfuncionais, né? E que desenvolve, então, as estratégias de enfrentamento, né? Então, aqui no caso, a gente pode usar essa metáfora, como se a gente fosse um detetive e estivesse junto tentando entender como é que o pensamento percorre junto com a emoção. A gente pode fazer um jogo, né? E que a criança vai andando as casinhas à medida em que ela vai trazendo cada um desses itens, né? Então, existem várias formas da gente usar isso de uma forma lúdica, mas o importante é que a gente vai ensinando a criança a importância dela compreender esse processo, que existe essa interpretação que a gente faz do mundo e que é isso que acaba trazendo o nosso sofrimento e os nossos comportamentos disfuncionais. E que se a gente consegue mudar, interpretar de outras formas, a gente vai ter outros sentimentos e pode ter comportamentos mais funcionais. Então, isso é importante que a gente vá trabalhando com a criança. Isso pode ser feito na brincadeira, né? Aquela questão de trabalhar com a família, né? Ter um joguinho de família, na interação dos bonecos, né? Pode ser feito também numa técnica mais experiencial de dramatização. Então, existem muitas maneiras da gente ir trabalhando de uma forma mais concreta com a criança, tá? A questão da economia de fichas. Bom, a economia de fichas é uma das técnicas mais utilizadas e bem específica para crianças e adolescentes, tá? Ela é uma técnica então, comportamental, né? E aqui as crianças, isso é bem importante, a gente acaba priorizando muito técnicas comportamentais em prol das cognitivas, comportamentais e experienciais, porque as cognitivas clássicas, como a gente viu, elas exigem uma capacidade de abstração maior e nem sempre a criança vai ter essa condição. Né? Então, em geral, as primeiras técnicas que a gente vai utilizar com a criança são as comportamentais, né? E a economia de ficha é uma das técnicas que nos ajuda na estruturação e na adesão da criança no processo. E para que ela vá entendendo o que é que a gente quer que ela mude, né? O que ela precisa mudar para se sentir melhor, né? Não que a gente queira por um interesse nosso, mas em que pontos ela precisa se ajustar e que se ela se ajustar, ela vai ter ganhos com isso, tá? Então, a técnica comportamental baseada no condicionamento operante, né, na ideia de mudança comportamental, que visa premiar por reforço positivo os comportamentos desejados. Não sei se nas disciplinas de psicologia experimental vocês chegaram a conhecer essa técnica, em algum momento se falou sobre isso, mas é uma técnica tipo dar uma mesada, ou ter algum tipo de moeda de troca, né? Quando a criança faz alguma coisa, ela ganha algum recurso, né? Seja uma carinha feliz, uma estrelinha, e à medida que ela vai tendo mais estrelinhas, ela vai podendo trocar por algo que é bom para ela, né? Então, assim, eu tenho 10 estrelinhas, então eu vou poder assistir essa tarde de desenho, né? Então, esse tipo de coisa. Eu tenho 10 estrelinhas, eu vou ganhar uma caixa de lápis de cor, então e estabelecendo esse tipo de reforço positivo quando a criança faz algo correto, tá? Então, utiliza-se um sistema de pontos, que pode ser variado, existem diversos, conforme a idade do indivíduo, com fichas coloridas, notas de dinheiro falsa, cartões com números. Então, existem N maneiras, né? Com crianças menorzinhas, a gente vai usar mais coisas mais lúdicas, carinha feliz, estrelinhas, né? E com crianças maiores, aí a gente já pode utilizar questões mais formais mesmo, de notas, mesmo que sejam notas falsas, né? Como a nossa moeda interna, né? Então, uma técnica bem comportamental de reforço positivo, mas que vai fazendo a criança ir aderindo ao processo terapêutico. Isso motiva a criança a participar.
E também faz com que ela motiva a criança a desenvolver os comportamentos mais funcionais. À medida que o cliente for acumulando, então, pontos, ele pode trocar por recompensas, né? Então, também isso combinado previamente dentro de um rol de recompensas que sejam funcionais. Deve ser totalmente personalizada em vez de baseada em modelos prontos. Então, isso é importante. Com cada criança, a gente vai construir um material. Não é assim, para 4 anos eu uso isso, para 3 anos eu uso isso. A gente pode ter algumas ideias do que naquela faixa do desenvolvimento, né, daquela etapa de desenvolvimento, funciona melhor, mas não significa que eu vou usar para todos iguais. Depende muito de cada criança e dos seus responsáveis. Isso tem que ser construído junto com os responsáveis, porque não é algo entre o terapeuta e a criança, mas é algo entre o terapeuta, a criança e os pais, né? Os pais precisam usar isso no seu dia a dia, tá? A técnica de relaxamento. Então, assim, lembra, a economia de ficha, inclusive, a Débora Fava tem uma aula específica sobre isso lá no site da Elo. A Elo é uma escola de formação em terapia cognitiva, que ela, então, é a coordenadora, e ela tem algumas aulas, uma específica sobre economia de fichas, mas essa é paga. Uma aula importante que eu disponibilizei para vocês é a de conceituação cognitiva na infância, que já está aqui na nossa página, ela é um pouco extensa, mas é muito interessante para vocês verem. A Débora Fava hoje é uma referência nacional em trabalho de terapia cognitivo comportamental com crianças, né? Então vale a pena ver esse vídeo que eu postei para vocês, e coloquei também o PDF que ela trabalhou no vídeo, né, que durante o vídeo ela fala que tem o material, coloquei o PDF para vocês ali, que tem um modelo de conceitualização cognitiva para criança, tá? Que daí vai ter uma especificidade ali no diagrama, que vai ter ali sobre padrões cognitivos e comportamentais dos pais, tá? Porque quando a gente faz a conceituação da criança, a gente inclui os padrões cognitivo-comportamentais dos pais, tá? Bom, a técnica de relaxamento, uma técnica bem legal, assim, bom, a respiração diafragmática, dependendo da criança, ela já vai utilizar tranquilamente, mas uma técnica interessante é a chamada de pote da calma. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma técnica relativamente conhecida, né? E pode ser o pote ou a garrafa da calma, também tem gente que chama de garrafa da calma. Então, ensina-se a criança a utilizar quando estiver com muita raiva ou ansiedade, né? Então, aquele momento que está com aquela aceleração, aquela irritabilidade ou ansiedade, né? Então, que ela, então, busque esse potinho, né? Que vai ser um pote, aqui tem alguns exemplos, ó. Tem esse com letrinhas, tem uma purpurina dentro, esse aqui também de purpurina, esse aqui tem uns objetos, e também tem uma purpurina. É uma garrafinha com água, isso a gente pode fazer em casa mesmo, um potinho com água, né? Algo que a gente consiga fechar. Ó, você vê, esse aqui acho que era uma garrafa de vodka até. Esse aqui é um pote né, enfim, geleia, algo assim, e aqui uma garrafinha de água, ó. Então, assim, o quanto que você pode usar qualquer coisa que você tenha e vai ali colocar água e misturar com purpurina. Na internet tem vários macetes ali de como fazer, até peguei isso aqui no macete de mãe, essa foto, tá? De como preparar. Então, a gente prepara, a criança pode ter vários, inclusive de cores diferentes, o legal é fazer na cor que a criança se interesse, né, para que ela queira utilizar, e a gente tem uma resposta muito positiva, em geral, as crianças gostam muito de ficar olhando ali, porque principalmente quando brilha, né, e tem aquela questão de virar e a purpurina cair para um lado, para o outro. Então, o pote da calma, ele funciona dessa forma. A criança vai buscar e vai ficar, então, olhando para ele e para aquele movimento do pote, né, para se acalmar. Aconselha-se que a criança inclua em sua rotina em um momento diário de utilização desta técnica. Então, não apenas quando ela está ansiosa ou irritada, mas ela pode usar uma vez por dia, como se fosse uma técnica de mindfulness, né? Então, tem alguns teóricos que chamam essa técnica de uma técnica de mindfulness, porque a criança traz a sua atenção plena para aquele momento presente e ela foca a atenção no movimento ali
da água, enfim, com aquele brilho, tá? A gente pode pedir que ela simplesmente foque a atenção ali e traga o seu pensamento e fique olhando aquele movimento no potinho, ou a gente pode pedir que ela faça isso com a respiração diafragmática, né? Então, que ela respire profundamente, né, com extensão abdominal, né, estendendo a barriga no momento em que ela está ali olhando o potinho, né? Então, isso vai ajudar a se acalmar. Né? A gente faz isso junto com ela na sessão, a gente pode inclusive fazer com ela o potinho na sessão, né, para que ela tenha essa interação de como foi construído, enfim, né, e vai utilizando, ela pode deixar um com a gente, levar um para casa, né, para que na sessão também ela faça esse movimento, né, e a gente pode iniciar a sessão com isso, né, ou quando ela ficar muito nervosa na sessão a gente aciona, então tem várias maneiras de utilizar. Facilita, então, o treinamento da atenção plena, que a gente falou do mindfulness, né? Bom. Então, o pote da calma é uma técnica de relaxamento bem específica, adaptada para criança. Que mais? Técnica de habilidades sociais, treinamento de habilidades sociais com crianças, tá? Muito utilizado, muito importante, né? A criança aprende muito por modelação, por modelagem, né? E isso são estratégias do treinamento de habilidades sociais, né? Então, aí, utilizar, por exemplo, assistir a cena de filme com criança é mais divertido do que a gente fazer uma instrução verbal, né? E a criança tem que ouvir o que, né? Então, às vezes, observar uma cena é mais fácil dela assimilar, né? Então, a gente ter algumas cenas de filme, de preferência utilizando alguns personagens de animação, né, que seja de interesse da criança, né? Então, trazendo para ela alguns personagens de animação, podem servir de exemplos de tanto de tipos de problema, quanto para situações, tanto para o que não deve ser feito, quanto para o que deve ser feito, né? Para a criança ver esses dois pontos, né? E, então, e também de normalização, é interessante também de ver assim, bom, até os super-heróis têm algumas questões, todo mundo tem, né? O quanto que é natural a gente não ser perfeito, nem os super-heróis são perfeitos, então a gente pode trazer isso de uma forma bem lúdica, rindo junto com muito humor, para a criança entender e trabalhar essa questão quando existe uma autoexigência muito grande. Uso de fantoches e bonecos em dramatizações organizadas com clientes é muito interessante também utilizar fantoches, bonecos, e nessa interação a gente fazer o treino, né, o experimento comportamental, né, com os bonecos, e depois a criança faz sozinha, ou então faz só com os bonecos, ela interpretando a partir, eu sou o fantoche, né, então também é um recurso bem interessante para a criança aderir. Uso de objetos de segurança podem ser interessantes para apoiar a exposição. Então, isso também é interessante. No treinamento de habilidades sociais, muitas vezes a gente vai ajudar, ele é um apoio para a técnica de exposição, para a criança se sentir mais preparada a se expor a alguma situação social em que, de repente, ela tenha um medo, né, uma ansiedade muito grande. Então, se for essa situação, é interessante ter algum recurso, tipo a pedra da coragem, estabelecer uma pedra, que aquela pedra estando junto vai dar uma força para a criança e ela vai se sentir mais segura. Então é interessante a pedra da coragem para dormir sozinha, né? Então a criança vai dormir com a pedra da coragem, a pedra vai proteger ela. Então ela aí, de alguma forma, conseguindo se expor com menos ansiedade utilizando esse recurso externo. Por fim, eu vou falar para vocês de orientação para os pais, treinamento de pais. A maior parte dos terapeutas cognitivo-comportamental que trabalham com crianças vão utilizar treinamento de pais também. E aí a gente vai ter sessões com a criança e sessões com pais. Às vezes vai ser uma sessão por semana com a criança e uma sessão por semana com os pais. Tá? Então, não é na sessão da criança necessariamente a gente vai ter o treinamento, às vezes sim, mas muitas vezes vai ser paralelo durante um período de tempo manter treinamento com os pais. Isso a criança, principalmente se for uma criança mais velha, ela precisa saber, né, que você vai estar junto com os pais
fazendo esse treinamento, que nem sempre vão ser práticas que a criança vai gostar, mas que vão ser importantes para que eles se relacionem melhor, né? Que todos vão crescer com isso, tá? Os pais precisam estar vinculados ao processo terapêutico e devem interpretar novas técnicas, devem implementar novas técnicas no seu estilo parental. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de estilo parental, tá? Então, é muito importante que os pais estejam abertos para receber essas informações. Então, a ideia de que eles entendam que eles também vão ter que mudar algumas coisas, eles também vão ter que mobilizar algumas coisas nos seus comportamentos, nas suas crenças sobre aprendizagem, sobre criação, sobre educação, né, para poder, então, promover uma mudança ali na criança. Então, as primeiras coisas que a gente vai falar é sobre essa questão sistêmica da família, né? Que as crianças refletem muitos dos nossos comportamentos, então, os pais poderem se verem como aspectos que são coparticipantes desse processo. Por isso, é fundamental que se tenha avaliado o estilo parental logo no início do tratamento. A gente precisa entender bem de onde partem esses pais, como funcionam esses pais, para a gente ver que tipos de treinamento nós precisamos fazer. Então, a gente também faz um plano de treinamento para os pais com base na avaliação inicial dos estilos parentais. Os estilos parentais, então, são jeitos de lidar com os filhos, que reúnem um conjunto de práticas educativas do bom desenvolvimento da criança. Então, aquilo que o pai acha que é bom para a criança, as minhas práticas educativas, né? O meu jeito de lidar. Isso é o estilo parental. E aí a gente precisa trazer para os pais que os estilos parentais, eles não são algo que não se muda, né? A gente pode trazer para eles a lógica de que existem adaptações, existem habilidades para se desenvolver, então que aquilo ali pode ser qualificado para o bem de todos, né? E claro, desde que eles entendam que aquilo vai ser melhor, que faça sentido para eles, né? Eles vão adotando as práticas que eles vão aprendendo. É muito bom a gente fortalecer. Então, assim, quando a gente está trabalhando determinada situação com a criança, a gente trabalhar isso no treinamento dos pais, para os pais também saberem como se comportar naquela situação de uma forma a dar uma resposta mais efetiva e reforçadora de comportamentos mais funcionais. Então, agora eu botei aqui um gráfico que também aparece num dos livros da Fava, que é sobre os tipos, os estilos parentais. O estilo parental, ele é avaliado, ele é um misto, então, uma associação entre exigência e afeto, né? Então, o estilo parental, ele é identificado avaliando esses dois pontos, né? Essas duas variáveis, estilo, exigência e afeto, tá? A gente chama de responsividade e qual a outra? Agora me fugiu a outra resposta, mas enfim, o outro nível. Mas é exigência e afeto. O mais importante é a gente entender que é essa forma como eu vou exigir coisas do meu filho e como eu vou me vincular com ele afetivamente, como eu vou fazer as minhas respostas afetivas, de amor, né? Então, por exemplo, aí a gente tem 4 estilos que existem conforme a Fava ali e essa literatura de estilos parentais. A gente tem ali o autoritativo, né? Que na verdade ele tem os níveis de exigência e os níveis de afeto bem alto, né? Que autoritativo, ele também é chamado de assertivo, tá? Então, por mais que autoritativo pareça autoritário, aqui no caso é assertivo, tá? Então, seria um estilo parental bem positivo, bem funcional, que tem altos níveis de exigência, mas também tem compensa com altos níveis de afeto. O autoritário, que daí tem um nível de exigência muito alto e um nível afetivo bem baixo, né? Então, a criança, ela acaba aprendendo a ter medo dos pais, né?
O permissivo por escolha, então aqueles pais que acreditam que é melhor para a criança não cobrar nada dela, que um dia ela vai aprender e que ela é muito pequenininha, então o entendimento de que pelo afeto, pelo carinho, eu vou desenvolvendo então as habilidades dessa criança, eu vou educando essa criança, então é um permissivo por escolha, eu permito ele fazer como ele quer, porque eu acho que ele tem que ser livre, né? Então, eu tenho mais afeto que exigência. E o permissivo por falha, né? Que tem os níveis de exigência e de afeto baixo, né? Que é aquela situação em que o pai ou a mãe, eles são ausentes, né? Então, assim, eu trabalho fora, eu faço muitas coisas, e aí, quando eu chego em casa, eu quero compensar essa falha que eu sinto que eu tenho, né? Ou então, assim, eu tenho tantas outras preocupações, ou eu tenho uma falha em mim mesmo na expressão afetiva, né? Na minha relação, não sei como é que foi a concepção dessa criança, né? Então, tudo isso afeta nesse permissivo por falha. Então, eu acabo deixando a criança fazer como ela quer por um afastamento, até partindo aqui um pouco de negligência, tá? E eu acabo não me envolvendo tanto, né? Nem exijo muito, nem demonstro muito afeto, a criança fica mais solta, tá? Aí falhas aqui, né, nessa questão, falhas devido a dificuldades pessoais dos adultos, que a gente falou, as minhas questões emocionais, como eu interpretei esse nascimento, essa criança, e como eu consigo, como eu vivencio os meus afetos, e falhas devido a crenças de liberdade, né? Então, eu acho que é melhor para ele assim, enfim, excesso de liberdade, né? Aí entraria muito no permissivo por escolha. É comum que crianças insistam na mesma estratégia na tentativa de fazer com que os pais cedam ao mau comportamento. Então, isso aqui é muito importante da gente avisar os pais. Quando a gente inicia o treinamento de pais, a orientação de pais, é muito comum. Quando os pais começam a modificar o comportamento, a criança ela é mais intensa na sua resistência a essa mudança, né? Então, ela vai ainda insistir no comportamento anterior. E aí os pais retornam dizendo assim, mas não mudou nada. Piorou, doutora, ela está muito pior, né? Alguns pais nem retornam, porque vão dizer assim, não está funcionando nada isso aí, não adianta nada, né? Então, a gente precisa avisar antes, né? Trabalhar expectativas deles em relação a isso, saber que isso vai ser parte do processo, tá? Então, que eles precisam entender que no momento inicial há um aumento de alguns comportamentos, que a criança ainda testa os pais nesse sentido, mas depois a tendência é que esse mau comportamento vá melhorando. Esse fato pode desestimular os pais e levar ao abandono do tratamento, por isso devem ser alertados no início, como a gente já falou. Tá, pessoal? Bom, então aqui são as minhas referências. Eu deixei para vocês, lá na nossa página, 2 vídeos, tá? Estão me vendo? Sim. Sim? Tá. Então, eu deixei lá na nossa página 2 vídeos, que um é mais explicativo do trabalho com crianças, o outro mais da conceituação cognitiva, que é da Débora Fava, tá? Para vocês terem um repertório maior. Eu usei de referência também o capítulo desse livro que eu coloquei lá no nosso plano de ensino, que é o capítulo ele é um resumão disso tudo que a gente já falou também, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tem ali exemplos, inclusive, de baralho de emoções, o capítulo 28, Terapia Cognitivo-Comportamental para Crianças, tá? Então, nesse livro, no Manual de Terapias Cognitivas, então, também é um texto interessante, certo, pessoal? E tem bastante literatura para a gente poder conversar e poder ir aprofundando a questão da criança. Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Tudo certo, pessoal? Bom, então, assim, se quiserem fazer perguntas, podem lançar via fórum, né? A gente tem fórum de interação, se ficaram dúvidas. Aqui eu trabalhei num processo pensando a terapia cognitiva para crianças, dentro daquilo que é mais
comum na prática clínica, não é um trabalho específico para crianças com autismo ou crianças com déficit de atenção, onde a gente vai ter algumas práticas mais estruturadas ainda. Aqui, de forma geral, para aqueles problemas ali que a gente viu que são mais frequentes na clínica com crianças, tá? No caso do autismo, a gente vai ter protocolos e programas específicos que já têm hoje evidências que são padrão ouro no trabalho com autismo, que são mais comportamentais que cognitivos, mas que em geral são abraçados pelos terapeutas cognitivo-comportamentais, tá? Então, algumas práticas específicas que se usa tanto o analista do comportamento vai usar, quanto o terapeuta cognitivo-comportamental. Certo, pessoal? Se tiverem alguma outra dúvida e quiserem mais referências, eu estou disponível. Eu coloquei já a atividade para hoje, tá? E nos vemos então na quinta-feira na aula sobre adolescentes, tá bem? Tá bem. Então tá, uma boa semana para vocês e até quinta-feira. Obrigado. Tchau, professora. Tchau, pessoal.